Muito boa tarde, minha gente. Mais uma vez passando aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje, 28 de dezembro de 2023, findando o ano, para glorificar o nome do Senhor. Mais uma vez passando aqui para falar tudo aquilo que Deus fez, deixou no livro sagrado escrito e tudo aquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Hoje eu vou ler uma palavra do livro de Daniel, do capítulo 6, do versículo 1 ao 28. Daniel na cova dos leões. Glória a Deus. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino de 120 presidente que estivesse sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, do quais Daniel era um, o quais esses presidente desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu deste príncipe presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não o podiam achar ocasião a culpa alguma, por ele era fiel e não achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra a ele na lei do seu Deus. Então esses príncipe e presidente foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do rei, prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tornarão conselho a fim de estabelecer um edito real, e fizeram firme a este mandamento, no que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a rei do Medos e Persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou estas escrituras e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia a seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes continuava a fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicaram diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante do mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, a não ser a ti, o rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, disse: esta palavra é certa, conforme a lei do Medo e Persas, que não se pode revogar. Então respondeu e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou por salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: ó rei, sabe, ó rei,
que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se possa mudar. Então o rei ordenou que trouxesse o Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: ó teu Deus que tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta na boca da cova, e o rei selou com seu anel e seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, uma voz triste falando o rei. Disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, darei-lhe acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te tinha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel, e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados nas covas dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todo o povo, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, o feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino dos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanentemente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva, opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reino de Dário e no reino de Círio, o persa. Glória a Deus. Esta é a história de Daniel. Daniel, ele que foi visto, bem visto pelo rei Dário. E lá, sendo bem visto pelo rei, Deus o tinha como colocar ele em primeiro lugar em seu trono, como seu assessor. Mas ali tinha os inimigos que estavam com inveja. Não achava defeito, danos algum contra Daniel, porque Daniel, ele era sincero, ele temia o Deus vivo, poderoso, aquele que está acima de todas as coisas. E como eles não acharam, eles inventaram uma lei que podia condenar Daniel através de uma lei que só podia adorar e falar o nome do rei. Se não fosse o nome do rei, não podia adorar a outro Deus. Mas Daniel, vendo que a lei tinha sido firmada e não podia mudar, ele fez continuamente. O inimigo não abateu Daniel. Daniel se prostrou continuamente, fazendo todos os dias aquilo que ele fazia,
lá se pondo a banda de Jerusalém, todos os dias eles oravam e pediam, agradecendo a Deus. E Deus, vendo que Daniel era sincero, puro e não devia nada a ninguém, Daniel foi condenado, mas ele foi condenado com a permissão de Deus, porque Deus já tinha preparado o livramento de Daniel. Daniel foi trazido pelos inimigos, mandado do rei, foi jogado na cova dos leões famintos. Os leões que estavam vários dias sem comer. E lá Daniel permaneceu uma noite. Sendo assim que o rei voltou para seu palácio, não conseguiu dormir, ficou triste. No dia seguinte, Dário foi ver se Daniel estava vivo. Lá estava Daniel. O Senhor mandou um anjo para livrar, fechou a boca dos leões. Esse é nosso Deus, o Deus de todas as coisas, o Deus poderoso, aquele que livrou o Daniel das covas dos leões famintos. E vendo o rei que Daniel não tinha acusação, mandaram trazer aqueles que o acusaram, suas famílias, e foi jogado nas covas dos leões famintos. Antes mesmo de chegar lá, aquelas famílias, aqueles acusadores já tinham sido destroçados pelos leões famintos. É assim que o nosso Deus faz. Aquele que é fiel, permanente, não há inimigo, não há trevas que faça cair. Nosso Deus, ele vive para sempre. Ele nos protege, nos guarda, nos livra, nos traz tudo aquilo que nós precisamos. O nosso Deus, ele está vivo e ele nos livra de tudo aquilo quando ele sabe que nós somos fiéis a um Deus vivo e poderoso. O nosso Deus está vivo. O Senhor Jesus, ele veio por mim e por você. E tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. Nunca esqueça disso. Você, servo do Deus vivo, você que está viajando na BR, assim como Deus te levou, vai te trazer. Ele vai te trazer e tudo aquilo que ele te prometeu. Ele que te livrou uma vez da mão dos inimigos. Você que estava obstinado a morrer, mas o Senhor o livrou porque ele tem uma missão para constituir em sua vida. Você olhe só para Jesus, não olhe para a direita nem para a esquerda, o servo do Senhor vivo. Você que tem uma promessa, tudo aquilo que Deus o prometeu vai acontecer na sua vida. Olhe só para Jesus, para Deus, creia nele, porque tudo que você precisa está na mão do Senhor. Não há doenças, não há ferrolhos, não há maldição, não há nada para o nosso Deus. O nosso Deus, ele é dono de todas as coisas e tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. Assim como Deus o livrou Daniel da covas dos leões, ele vai te livrar de toda a emboscada. Nosso Deus, ele vive para sempre e foi para isso que ele mandou seu Filho Jesus, por mim e por você, para mostrar que nós somos filhos do Deus vivo, poderoso, o grande Rei, o único que merece toda a honra e toda a glória. Deus é o caminho, a vida, o poder e a glória. Jesus, tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. Eu já agradeço a Deus por tudo, que aonde você estiver, na cidade, no campo, na estrada, no seu trabalho, muitos estão trabalhando, que Deus te abençoe e te proteja, que você tenha um 2024 abençoado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eu já agradeço. Meu boa tarde.